Bom, agora que a gente sabe, né, que é importante a gente avaliar os modelos em dados diferentes dos dados usados para treinamento, a gente vai começar a discutir uma coisa bastante importante antes de ir adiante com novas e diferentes estratégias para fazer essa divisão de dados. O nosso objetivo é fazer uma estimativa de desempenho, quando a gente compara o rótulo verdadeiro com a predição pelo nosso modelo. Mas o que é desempenho? O que eu posso entender por desempenho? Então, desempenho, a gente vai discutir em termos de diferentes métricas de avaliação que visam quantificar acertos e erros distintos, né, para o nosso algoritmo e o nosso modelo, como uma forma de tentar justamente comparar para o meu domínio, para o meu objetivo, né, o tipo de acerto, o tipo de erro que eu gostaria que o meu modelo fizesse ou que o meu modelo evitasse, né, qual seria o melhor algoritmo, a melhor configuração de algoritmo para eu utilizar. Então, essas métricas de desempenho, elas diferem em relação à classificação e regressão. A gente vai focar principalmente nas métricas de classificação. Todas elas, né, sem exceção, elas comparam qual é o atributo-alvo, que é aquele que está contido nos dados, o conhecido, e qual é a predição pelo meu modelo. Em tarefas de classificação, lembrem que nossas saídas são categóricas. Isso quer dizer que nós podemos comparar, né, categorias preditas, um conjunto limitado de categorias, né, tanto as preditas quanto aquelas que são reais, né, verdadeiras para cada instância. Então, o principal métrica, ou o principal critério de desempenho que nós podemos avaliar é o quanto meu modelo erra nessa predição. Então, a taxa de erro é uma métrica que verifica a proporção de exemplos classificados incorretamente. Ou seja, quando eu comparo aquele atributo esperado, a classe esperada com a classe predita, quantas vezes essa comparação diverge, né, entre o retorno do meu modelo e o que eu esperava obter? Então, essa taxa de erro, ela normalmente varia entre 0 e 1 ou 0 e 100, né, dependendo, pode ser em porcentagem também, com valores próximos a zero representando modelos melhores, né, porque menos erros ele cometeu na predição. Existe uma métrica complementar à taxa de erro que a gente pode utilizar, que foca na taxa de acerto, que é a acurácia. Então, a acurácia me diz qual é a proporção de exemplos que o meu modelo classificou corretamente. Ela também varia entre 0 e 1 ou 0 e 100, com valores próximos a 1 ou 100 representando modelos melhores, porque são aqueles modelos que obtêm uma taxa de acerto melhor, mais alta. Então, essa taxa de acerto, ou essa acurácia total, eu posso obter simplesmente fazendo 1 menos a taxa de erro, aqui assumindo, né, especificamente entre 0 e 1 essa taxa de erro. A acurácia me apresenta a taxa de acerto de um modelo. Mas percebam que eu não sei e como que esse modelo está acertando. Então, se eu tenho um problema de classificação binária, tem duas classes, esse meu modelo está acertando igual para as duas classes? Será que ele acerta mais para uma classe do que para outra? Então, a acurácia não me mostra isso. Uma das formas de a gente começar a modelar esse tipo de erro é discutir a ideia de uma matriz de confusão. Uma matriz de confusão, ela é uma matriz que cruza as informações sobre a classe predita pelo modelo, meu modelo, e a classe verdadeira, né, esperada. Então, aqui eu tenho a classe predita nas colunas e a classe verdadeira nas linhas. Às vezes, dependendo da ferramenta, da linguagem de programação que vocês trabalharem, isso pode estar invertido, então é importante a gente prestar atenção. Mas vamos supor um problema com duas classes possíveis, C1 e C2. O que esse meu modelo, essa matriz de confusão está me dizendo? Eu tenho aqui, então, a classe C1, eu tenho 12 exemplos. Por que 12 exemplos na classe C1? Porque nessa primeira linha aqui, estão todos os exemplos da classe C1. 11 mais 1, 12. E eu também tenho 12 exemplos da classe C2. Eu tenho 3 e 9, certo? Então, aqui eu tenho 12 exemplos de cada classe. O que eu consigo verificar olhando as colunas dessa matriz? Eu consigo verificar onde cada um desses exemplos, os 12 exemplos da classe 1 e os 12 exemplos da classe 2, foram posicionados, né, colocados ou categorizados pelo meu modelo.
Então, aqui na coluna, para C1, a gente verifica como foram as predições do meu modelo. O meu modelo, ele retornou 11 instâncias da classe C1 como C1. Então, essas 11 instâncias ele acertou. Essas 3 instâncias aqui, a saída dele do modelo foi C1, mas na realidade essas instâncias, né, a classe real delas é C2. Da mesma forma, a gente pode fazer análise para a classe C2. Esse modelo, ele me retornou aqui 9 instâncias preditas como C2, que eram realmente da classe C2, porque era a classe verdadeira delas, mas ele também preveu mais uma instância como C2, que na realidade não era C2. Essa instância, a classe real dela era C1, no nosso conjunto de dados. Então, aqui a gente começa a conseguir extrair a informação, qual é a minha taxa de acerto na classe C1 e na classe C2. Ou, de uma forma mais genérica, a gente pode assumir classe positiva e classe negativa. A minha classe de referência, né, a positiva seria a nossa classe de referência ou de interesse. Em problemas de classificação binária, como eu comentei, a gente usualmente assume que uma classe é a minha classe positiva, que é a minha classe de interesse. Então, eu vou assumir aqui que a classe C1 era a classe positiva. E a outra a gente acaba denotando ela como negativa. E a partir desse mapeamento, a gente começa a discutir o conceito de verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos negativos. O que isso quer dizer? Basicamente, eu quero ver quais são os meus acertos e os meus erros para a classe positiva e os meus acertos e os meus erros para a classe negativa. Então, verdadeiros positivos são todos aqueles exemplos que o meu modelo estava prevendo como positivo e que eles eram de fato positivos no meu conjunto de dados, rotulados como positivos. Assim como meus verdadeiros negativos, são aqueles aqueles exemplos da classe negativa que o meu modelo acertou e preveu corretamente como negativo. Agora eu tenho aqui um conjunto de falsos negativos e de falsos positivos que apresentam os meus erros. Quais são esses erros? Os falsos positivos são aqueles exemplos da classe negativa nos meus dados que o modelo incorretamente preveu como positivo. Por isso que ele é um falso positivo. Ele está dizendo que é um positivo de forma falsa ou enganada, né? Errônea. Já os meus falsos negativos são aqueles exemplos que no meu conjunto de dados estavam classificados como positivo, mas o meu modelo incorretamente classificou como negativo. Então, são aqueles modelos, os exemplos, falso negativo. Então, vamos assumir que a gente tem esse problema com duas classes possíveis, C1 e C2, e que a gente tem aqui, assumindo, né, que a classe maligna é a nossa classe positiva e a benigna é a nossa classe negativa, né, no conceito de tentar prever se um tumor é maligno ou benigno. Então, essa instância que eu estou destacando aqui, essa instância é um verdadeiro positivo. Por quê? Porque ela é uma instância maligna, que o meu modelo vai prever como maligno, porque essa instância recai desse lado direito da fronteira de decisão, em que tudo será predito como maligno. Então, lembrando que maligno, né, estou assumindo aqui que maligno é a minha classe positiva, ok? Esse exemplo aqui, ele é um exemplo verdadeiro negativo, porque ele é um exemplo benigno no meu conjunto de dados, que a gente está mapeando como negativo, e que o meu modelo também vai prever como negativo, porque ele está à esquerda dessa fronteira de decisão, que define que tudo aqui para a esquerda vai ser classificado como benigno. Agora vamos observar os erros desse modelo. Aqui eu tenho uma instância maligna que cai justamente do lado da fronteira de decisão em que tudo vai ser classificado como benigno. Essa instância é um falso negativo, porque ela é uma instância maligna no meu conjunto de dados que o meu modelo erroneamente vai estar retornando que é benigna. Então é uma instância positiva que meu modelo vai estar classificando como negativa. Então ela é um falso negativo. Por outro lado, eu tenho aqui um falso positivo, que é a situação inversa, é uma instância que originalmente ela é negativa, ou seja, ela é benigna, negativa para tumor,
mas o meu modelo estaria classificando como positivo, porque ela cai justamente nessa área, né, que representa todas as instâncias classificadas como positivas ou como malignas. Então, ela é uma instância falso positiva. É interessante a gente perceber que a partir dessa matriz de confusão, a gente pode redefinir a acurácia e a taxa de erro que nós tínhamos discutido. Vamos assumir que o nosso N, o nosso número total de instâncias, né, nesses dados que nós estamos avaliando, é justamente a soma entre verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falso positivo e falso negativo. Por quê? Porque todas as instâncias que nós temos vão ser distribuídas nessa matriz de confusão em algum desses 4 locais possíveis ou 4 categorias possíveis em relação a erros e acertos. Então, nós podemos definir a ideia de acurácia justamente como o somatório desses acertos, que são os verdadeiros positivos mais os verdadeiros negativos, dividido pelo número total de instâncias, que é o somatório daqueles 4 termos. Por outro lado, a taxa de erro é justamente o somatório dos falsos negativos e dos falsos positivos, porque são os erros que esse modelo cometeu, prevendo como positivo uma instância que era negativa, ou vice-versa, prevendo como negativo uma instância que era positiva. Então, o erro pode ser definido, né, como somatório de falso positivo mais falso negativo dividido por N, ou da mesma forma que nós discutimos antes, 1 menos a acurácia, né, agora aqui fazendo no sentido inverso. Qual seria a acurácia desse modelo aqui? Então, nesse caso, se eu quero saber a acurácia, eu vou verificar os acertos. Então, o acerto para a classe positiva são 45 instâncias e o acerto para a classe negativa são 40 instâncias. Então, a acurácia desse meu modelo é 85 dividido por 100, 85%. Tá? Nós temos um total de 100 instâncias, 85 corretas. Tá? Então, o erro de forma complementar é 0,15. Então, essa seria a acurácia do meu modelo, considerando essa matriz de confusão, que é um recurso extremamente utilizado para fazer avaliação de modelos. Existem algumas métricas que a gente vai ver ao longo do curso, né, a respeito de regressão, mas eu chamo a atenção para 2, né, apenas, que é o erro médio quadrático e a distância absoluta média. Então, em regressão, nós temos saídas contínuas. Então, o que nós fazemos não é comparar uma categoria com outra, porque nós não temos essa informação. O que nós fazemos é a diferença entre o valor esperado e o valor predito. Então, aqui no erro médio quadrático, a gente tem o valor esperado em YI e o valor predito para uma determinada instância. Então, o que a gente faz? A gente faz um somatório dessa diferença, né, para cada instância elevado ao quadrado e depois divide por N, que é o número total de instâncias, a gente tem esse erro médio quadrático. Nós podemos também analisar a distância absoluta média, que basicamente faz calcula esse valor absoluto dessa diferença, né, entre o valor real e o valor predito, soma tudo e divide por N. Então, são 2 métricas bastante utilizadas no contexto de regressão. Quando começarmos a falar de regressão no curso, da parte de redes neurais também, vocês vão ver isso com mais detalhes a respeito dessas métricas. Uma questão importante para a gente verificar é a limitação da acurácia. Então, eu tenho aqui um modelo 1, que tem essa matriz de confusão. Então, percebam o seguinte, essa matriz de confusão, ela representa um dataset com 12 instâncias para a classe positiva, 12 para a classe negativa. Dessas 12 da classe positiva, o modelo classificou 10 corretamente. Dessas 12 para a classe negativa, o modelo classificou 8 corretamente. Agora vamos ver um segundo modelo para um segundo dataset, eu tive esse resultado. Eu tenho 18 instâncias na classe positiva e o modelo acertou as 18 instâncias, prevendo também como positivo. E eu tenho 6 instâncias na classe negativa que o modelo preveu todas como positivas. Qual seria a acurácia desses modelos? Se a gente realizar aquele cálculo que eu comentei nos slides anteriores, que é somar os verdadeiros positivos e os verdadeiros negativos e dividir pelo número total de instâncias, vocês vão ver que, para nossa surpresa, ambos os modelos têm exatamente a mesma acurácia. 75% é a taxa de acerto de cada um desses modelos. Mas percebam que o modelo 2, ele tem uma limitação importante. Por quê? Esse modelo, ele simplesmente diz que todo mundo é positivo. Ele erra todos os exemplos da classe negativa. Então, não dá para dizer que é um bom modelo com 75% de acurácia,
porque o acerto dele está em função dele dizer que todo mundo é da classe positiva. E por que isso acontece? Vocês podem perceber que, diferente desse exemplo aqui do modelo 1, em que eu tenho 12 exemplos da classe positiva e 12 da classe negativa, nesse modelo 2, eu tenho 18 exemplos da classe positiva e 6 da classe negativa. Então, eu tenho um desequilíbrio, um desbalanço entre essas classes. Eu tenho mais exemplos para uma classe em relação à outra. Então, sempre que o modelo aprender a classificar muito bem aquela classe que representa uma proporção maior de exemplos nos meus dados, ele pode ter uma acurácia sempre elevada, mas aprendendo somente o padrão implícito daquela classe, que é a classe majoritária. Então, a acurácia tem uma limitação importante para problemas com dados desbalanceados, quando eu tenho um desequilíbrio entre o número de instâncias por classe. A acurácia ela pode ser enviesada, né, justamente porque eu estou acertando só uma das classes, mas essa classe ela tem uma proporção tão grande de exemplos no meu dado, no meu conjunto de dados, que dá a falsa impressão que eu estou indo muito bem na tarefa de classificação. Quando, na realidade, o meu modelo está classificando todo mundo naquela classe e a taxa de acerto dele para outra classe, a classe negativa ou outras, é praticamente zero. Então, esse tipo de modelo ele não é útil. E toda vez que a gente tem um desequilíbrio, de dados ou desbalanceamento entre as classes, a gente tem uma grande propensão do modelo seguir por esse caminho. Ou seja, o modelo aprender o padrão, aprender a classificar melhor aquela classe que representa a grande maioria dos dados, certo? Então, quando a gente está utilizando a matriz de confusão, a gente consegue perceber onde estão esses acertos e esses erros. Posteriormente no curso, nós vamos discutir como lidar com o problema de desbalanceamento de classes, porque, como eu comentei com vocês, a maioria dos algoritmos vai criar um viés para essa classe majoritária, o desempenho vai ser melhor para essa classe. Então, a gente tem que pré-processar os dados de forma a tratar isso, ou alguns algoritmos conseguem fazer isso já embutido no próprio algoritmo. De qualquer forma, do ponto de vista de avaliação, a gente não pode usar a acurácia nesses casos. Existem também outras motivações para a gente ir além da acurácia, né? Por exemplo, existem domínios, como os domínios de predição de diagnóstico de câncer, e que é muito importante ao minimizar falso negativo. Então, isso é extremamente prejudicial para aquele paciente, porque ele não vai receber o tratamento que ele deveria receber, já que ele tem um tumor. Em outros domínios, é importante eu evitar falsos positivos, ou seja, dizer que algo é importante ou que algo é positivo quando não é. Por exemplo, toda vez que a gente digita um termo lá, por exemplo, no Google, o que a gente espera é que aquilo que está sendo retornado para mim seja de fato relevante para minha busca. Porque seria extremamente irritante eu buscar por um termo A e receber resultados que não tem nada a ver com aquele termo A. Então, nesses casos, é importante a gente evitar falso positivo, mostrar para a pessoa, né, para o usuário, coisas que a gente está julgando que são relevantes, quando na verdade não são relevantes de acordo com a intenção de busca, certo? Então, é importante a gente quantificar esses outros tipos de erro, e o que a gente vai discutir agora é como realizar isso.